O que que acontece? A Alessandra não trabalhou no caso, mas a Alessandra conhece esse caso como poucas pessoas, porque, assim, essa pessoa que está à sua frente aqui, Luigi, Diga. Tivali, eh, colocou a Alessandra para estudar esse caso, detalhe por detalhe, né, procurar todas as questões desse caso para a gente poder entender. E eu acho, Ale, eu vou pedir para você explicar para as pessoas a importância, porque muita gente aqui não entende o que que é uma perícia de local de crime. E quando a gente fala da importância da preservação, seja no caso Vitória, seja em qualquer caso, e por que é que não podemos ter ninguém ali? Somente os peritos. Porque existe até uma questão de contaminação, mas eu vou deixar a Alessandra explicar a questão da importância da perícia de local de crime e uma coisa que a gente vai falar muito ainda nesse caso, que se chama cadeia de custódia, Uhum. que ninguém entende o que é cadeia de custódia. Alessandra, a palavra é sua. Bom dia, minha amiga Carla. Bom dia, Luíde. É um prazer estar aqui com vocês, né? Sempre trazendo informação de qualidade para nossa audiência. E bom dia para todo mundo que nos assiste. Esse é um caso que a gente vê que tem uma série de questões que precisam aí ser ainda elucidadas, né? Algumas imagens que nós vimos até pela mídia me deixaram assustada. Por exemplo, a imagem dos peritos trabalhando, a imprensa quase dentro do carro, né? Então, isso compromete a primeira coisa que a gente tem que ter, que é a preservação de local de crime. Você imagina, aconteceu um crime, tem uma série de elementos ali e uma série de elementos fora, que não tem nada a ver com aquele crime. Só esse tráfego das pessoas entrando e saindo da cena causa 2 problemas principais. Primeiro, de levar vestígios de fora para dentro. Então, quando o perito chega e a cena não está preservada, está aquela bagunça, isso vai prejudicar a perícia, trazendo elementos, contaminando com elementos que nada tem a ver. Isso vai custar tempo de investigação, tempo de laboratório. E outra coisa mais grave ainda que pode acontecer: tirarem vestígios de dentro da cena para fora. A gente perde vestígios, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em fios, em fibras, em DNAs, a gente está falando de microvestígio. São coisas extremamente delicadas, são coisas extremamente sutis, que precisam de técnica, que precisam de cuidado, tá? O que a gente faz é muito específico. A gente está lidando com quantidades de material ali muito pequenininhas, um DNA muito pouco, tanto é que quando chega no laboratório isso tem que ser amplificado. Agora você imagina esses microvestígios sendo pisoteados por jornalistas, por parentes, por pessoas que nem, não têm nada a ver, por curiosos. Então isso prejudica os exames periciais e prejudica a gente naquilo que é mais importante, que é se aproximar o máximo possível da verdade real dos fatos. Então, por isso que a primeira coisa ali, né, na cadeia de custódia, começa com reconhecimento e preservação. Então, a primeira equipe policial entra e reconhece: olha, aqui tem vestígio. Qual que é o segundo passo? Preservar, não deixar ninguém entrar, não deixar ninguém sair, justamente por conta disso, né? Por conta da perda dessas provas que são irrepetíveis. E eu concordo com o doutor Lozano quando ele se refere ao tempo de investigação. E se isso vai ser reaberto, tem que se abrir rápido. Existe uma máxima na criminalística que diz que o tempo que passa é a verdade que foge. E isso é verdade. Isso não só para os elementos materiais, quanto para as provas testemunhais também. As pessoas vão sendo contaminadas com os assuntos referentes ao crime, com versões de outras pessoas. A memória pode ir se perdendo ou se modificando ao longo do tempo. Isso é muito importante, né? Existe essa questão da modificação de memórias de uma forma não dolosa. A pessoa não faz isso porque ela quer, mas a nossa memória, por não ser algo estático, mas é um processo, na verdade, nós temos várias memórias, né? E para fixar isso, a informação vai sendo jogada de uma para outra. Quando você tem ruído nesse fluxo de informação, você tem prejuízo na testemunha lá na frente. Então, essa questão temporal é muito grave. E outra coisa grave também é a preservação. Existem provas que são irrepetíveis. E eu acredito, né, analisando com cuidado todos os elementos desse processo, principalmente os laudos técnicos,
que a gente já perdeu algumas provas que são essenciais. Lá no começo, logo que o corpo dela foi encontrado, já existia essa perda de vestígios pelo estado que foi encontrado o corpo. No próprio laudo do IML, ele descreve que algumas partes do corpo dela já estavam em avançado estágio de putrefação. E isso nos prejudica também a encontrar uma série de coisas, né? E aí, Ale, Por eu queria exemplo, pegar com esse ponto com você, que eu acho que ele é importante, Uhum. porque a gente viu ali, quando foi o encontro de cadáver, e a gente já explicou aqui que a gente não pode mostrar essas fotos em Sim. respeito à Vitória, à família da Vitória, e em respeito à audiência, porque são imagens muito fortes. Mas a Alessandra é perita, ela, inclusive, é o trabalho dela. Tem uma imagem que é muito impressionante, que é o seguinte: uma das mãos da Vitória estava com a luva cadavérica se soltando, que Sim. a Alessandra vai explicar isso para vocês. E a outra estava mais preservada, estava mais íntegra. O que que isso pode sugerir, né? Porque e um outro ponto que eu vou pedir para a Alessandra explicar também, que onde o corpo da Vitória foi encontrado não é o local primário do crime, onde ela de fato Sim. foi morta. Eh, vulgarmente, né, as pessoas dizem que aquele seria um local de desova, né, um local para que o corpo fosse encontrado, mas que ela teria sido morta em outro local. Aí alguma coisa acontece que eles vão levar esse corpo para lá. E aí esse corpo é encontrado. Primeiro porque lá não tinha sangue, a Alessandra também pode explicar, facadas no pescoço e aqui, né, nessa parte do tórax aqui, vai ter uma produção de sangue muito Uhum. volumosa, sangue é viscoso, entra em lugares inimagináveis, gente. Então, Ale, explicar essa questão, né, de uma mão estar mais preservada que a outra, e a pergunta que eu lhe faço: esse corpo poderia estar submerso em algum lugar, tipo um charque, algum lugar alagado, e alguma coisa acontece que o corpo ele não afunda e eles retiram. Isso passou na minha cabeça, Alessandra. olha, Carla, a gente não tem nenhum elemento material que me comprove que esse corpo esteve em submersão, né? Quando o corpo está submerso, a gente diz que ele sofre processos de maceração. O que acontece com os corpos submersos é que, enquanto eles estão debaixo d'água, a putrefação tende a ser retardada. Porém, depois que ele é retirado, ela é acelerada, né? Em relação às luvas cadavéricas, a gente tem partes do corpo dela, como, por exemplo, face, pescoço, já no estágio folicoativo, enquanto o resto estava no estágio gasoso, né? O que acontece é que nem sempre todas as partes do corpo seguem a mesma velocidade. Isso pode acontecer por questões do ambiente, por questões de roupa ou mesmo do próprio corpo, né? E essas luvas cadavéricas que a gente fala é o desprendimento dessa parte mais superficial das polpas digitais da palma da mão, que é onde dá ali as impressões digitais, que é um dos métodos primários de identificação. Nós temos as impressões digitais, a odontologia forense e o DNA, né, que são os métodos primários. São os melhores métodos ali por eleição. Não, eu não descartaria essa hipótese desse corpo ter estado submerso em algum momento, mas eu descartaria a hipótese dela ter sido morta ali, né? Até porque ali foi encontrado somente o corpo. A gente tem três grandes perfurações, né? São ferimentos pérfuro-incisos, são facadas. Aqui, do lado esquerdo, entre a face e o pescoço, logo acima da clavícula e ali entre a terceira e a quarta costela, que chegou a atingir o pulmão. São regiões muito vascularizadas, são regiões que vão sangrar muito. Então, aonde quer que ela tenha sido atacada, esse local tende a ter muito sangue, né? Que mesmo que ele tenha sido limpo ou lavado, nós temos reagentes específicos capazes de indicar a presença de sangue. O Plustar, o luminol e o hexagon. São as três principais substâncias aí que têm essa capacidade de detecção de sangue oculto. Outras coisas também que foram perdidas, por exemplo, é o exame sexológico. De acordo com o próprio laudo do IML, né, o exame sexológico ele foi prejudicado pela fase folicoativa
que estavam ali a região do baixo ventre e órgãos genitais, assim como cabeça e pescoço. Então, muitas coisas foram perdidas já nesse encontro desse cadáver, né, aí não foi nem a questão da investigação em si, mas uma questão natural da putrefação que o corpo de qualquer ser vivo sofre.